Peraí que eu fiz alguma besteira aqui. Tá, Vê se está agora sim. aparecendo. Agora tá aparecendo. Então, gente, boa noite a todos e todas, né? E a gente hoje está tendo a honra e o prazer na nossa quinta aula do curso continuado de Hepatologia de Alagoas. Nós estamos fazendo, João, aqui desde o mês de março, várias aulas, né? E assim, a gente tem feito uma aula por mês, aí já teve um módulo de imagem, teve um módulo de patologia, e aí você com laboratório, né? E ninguém melhor do que João, né? João é esse grande professor, né, lá da UFRJ, que ele mandou aqui um mini currículo, porque o currículo dele a gente passaria a noite aqui falando. Ele tem mestrado em hepatologia pelo UFRJ, doutorado em oncologia pelo INCA, pós-doc, agora recém-pós-doc, em gastroenterologia pela USP, lá aluno da Claudinha, e é professor de hepatologia lá da UFRJ. E aí João vai nos mostrar e nos relembrar, e para os residentes que estão presentes, ele vai reforçar, né, os conceitos aí da interpretação avançada das provas de função hepática e os marcadores etiológicos. Então, João, seja muito bem-vindo. A Alagoas está aí recebendo você de braços abertos, e eu sei que não é só de Alagoas, viu? Está entrando gente aí de outros lugares também. Legal, Leila, André, obrigado a todo mundo pelo convite. Ó, preparei uma apresentação baseada em casos clínicos e situações que a gente viveu recente, discutiu com os nossos residentes. A gente tem uma aula de marcadores de função hepática bem tradicional, que a gente aplica assim para graduação e também para os pós-graduandos, mas eu tive uma ideia de fazer uma coisa baseada em casos clínicos que eu acho que fica mais dinâmico para a gente discutir. Então, são casos assim que a gente, situações clínico-laboratoriais que a gente viveu recente, e são 6 casos que eu trouxe aqui para a gente. Vou tentar ser breve neles para a gente cumprir aqui no horário e poder talvez ter uma discussão no final. Então, paciente de 75 anos, esse é o caso bem básico, todo mundo vê o dia inteiro. Tinha uma hepatite C crônica, descobriu durante um projeto de rastreamento que estava sendo feito no bairro dele, e aí ele tinha um laboratório bem inocente, uma ST de 39, uma LT de 40, uma gama-GT de 32, fosfatase-alcalina de 92, normal, bilirrubina e albumina completamente normais, tá? Fez uma carga viral, confirmou que ele tinha hepatite C mesmo, até genotipou, talvez nem precisasse genotipar mais para a gente tratar, e fizemos uma elastografia mostrando que é aquele paciente que deve ter essa hepatite C há muito tempo e continuou ali 75 anos com a rigidez hepática preservada, então sem uma fibrose significativa. Esse paciente, ele obviamente foi tratado, né? A gente fez uns mutirões, depois a gente pode até botar isso em pauta, até foge um pouco do tema, mas em instituições de longa permanência para idosos, antigamente chamadas de asilos, e achamos um monte de gente com hepatite C. Eduardo Emerim está fazendo esse trabalho brilhante agora também lá no Rio Grande do Sul. E aí o pessoal fica, mas precisa tratar, não precisa tratar. Hoje, se a nossa meta é eliminar as hepatites virais do Brasil, eu sou partidário de que a gente precisa tratar todo mundo, tem que tirar o vírus de circulação, porque enquanto ele tiver circulação, a gente não consegue eliminar ele. Então, idoso, sem fibrose, tratamento gratuito, simples de fazer, tratamos ele, e após o tratamento, o que aconteceu, como todos os pacientes a gente vê no nosso dia a dia, as enzimas hepáticas despencaram. E despencaram, Leila, para um nível que a gente poucas vezes vê no nosso dia a dia, né? Então, veja, a ST foi de 39 para 8, a LT de 40 para 12, as outros marcadores laboratoriais não variaram muito. E aí, início de residência agora recente, o residente era João, explica o porquê que essas enzimas hepáticas caem tanto e vamos discutir um pouquinho sobre o que é o normal de AST e ALT. Tanta coisa que a gente discute avançada, né, Leila? E poucas vezes a gente volta para o básico, para discutir
será que as nossas enzimas hepáticas que a gente considera normais, elas são normais? Será que os nossos pontos de corte são adequados? Então, primeiro de tudo, quando a gente vai estabelecer um ponto de corte de normalidade de um exame, e a maior parte dos pontos de corte dos exames laboratoriais eles foram estabelecidos na década de 60 ou antes disso, o que a gente faz? Basicamente, a gente pega uma população, dosa aquele marcador, uma população majoritariamente saudável, né, uma população preferencialmente saudável, e a gente analisa uma curva de normalidade, uma curva de Gauss, em que a gente pega os 5% dos extremos e a gente considera que aqueles 5% são os anormais. Então, 95% do que está ali dentro daquela curva de Gauss, a gente passa a concluir que é o normal. E na LT e a ST, a mesma coisa, foi feito isso lá na década de 50, se estudaram várias populações francesas, americanas, tem pouquíssimo dado brasileiro, tá? E se estabeleceu o normal de AST e ALT. Acontece que naquela época a gente nem sonhava em descobrir o vírus da hepatite C, nem sonhava em descobrir o vírus da hepatite B, e a gente tinha, embora muito menos frequente, pessoas na nossa população com também doença hepática gordurosa. Então, essas análises certamente foram contaminadas por uma época em que a gente vivia uma prevalência alta de hepatites virais, e também por doenças que a gente não conhecia ou não dava atenção, como a doença hepática gordurosa. Então, hoje se olha e se pergunta, será que o que a gente estabeleceu como valor de corte de AST e ALT, e aí vai variar ali o laboratório entre o valor superior da normalidade de 40 a 50, será que isso é mesmo normal? E mais ainda, talvez essa pergunta nem tenha tanta resposta. Por que depois que o paciente é tratado de hepatite C, as enzimas despencam tanto? Dá uma resposta simples de que o fígado desinflama, é uma resposta muito simplória para uma queda tão expressiva de AST/ALT e numa proporção que poucas vezes a gente vê nos nossos exames do dia a dia, tá? Então, o primeiro ponto para a gente discutir é que não existe um consenso universal entre o que é normal de ALT e AST, e, inclusive, dependendo do laboratório, dependendo do método analítico, dependendo da população em que aquele método foi validado, os pontos de corte podem variar muito. Eu já vi laboratórios aqui no Rio sugerindo pontos de corte de 60 e até 80, tá? Como a gente já falou, os limites do que a gente considera normais foram estabelecidos na década de 50 em populações com hepatites virais, com doença hepática gordurosa não alcoólica e também com doença hepática gordurosa alcoólica. E aí vamos se aprofundar um pouquinho e falar de LT-ST. A gente sabe que elas podem variar com o sexo, então as enzimas tendem a ser maiores em homens, e muitos laboratórios não discriminam isso. Elas tendem a se modificar com a idade, elas tendem a ser um pouquinho menores em pessoas depois dos 70, 75 anos, e elas também variam com o método. E aí eu vou fazer um desafio aqui, Leila. Quero saber quem de nós que olha qual foi a técnica laboratorial usada para se analisar uma ST/ALT. Muitas vezes a gente até anota qual o valor de referência daquele laboratório, mas a gente não olha o método. E quando a gente foi desafiado pelos residentes a dissertar mais sobre a LT e a ST, eu me aprofundei um pouco nesse tema. É um tema super difícil de falar, porque é de patologia clínica, coisa que a gente tem pouca experiência, mas vou trazer alguns insights que eu achei interessante, que eu aprendi nessa discussão que estou tentando compartilhar aqui. Então, quando a gente vai fazer a análise laboratorial da ST e da ALT, nós não estamos dosando efetivamente a ALT e a ST. Nós estamos fazendo uma reação química em que a gente está pegando um grupo amino de um aminoácido, transportando esse grupo amino para um cetoácido, e é essa reação que é analisada no teste laboratorial de AST e ALT. Então, a depender da quantidade de AST e ALT,
a gente tem mais ou menos dessa reação. Qual o problema? Varia conforme a quantidade de ALT e AST livre no nosso sangue analisado, material analisado, né, no caso sangue, depois plasma. Então, se é uma apoenzima ou uma aloenzima, isso é, se ela está livre ou se ela está ligada, e essa variação depende um pouquinho dos nossos níveis de vitamina B6. E é por isso que pacientes etilistas, pacientes renais crônicos, pacientes desnutridos, como os nossos pacientes com cirrose, hoje em dia no pós-bariátrica, e até mesmo pacientes com uso de isoniazida, eles têm níveis séricos de vitamina B6 menor. E aí, quando a gente fala vitamina B6, é importante a gente saber que a gente está falando de um grupo de substâncias, ela não é uma única substância, mas sim um grupo, e por isso que a gente enxerga muitas vezes a TGO maior que TGP, porque a TGO sofre menor influência dos níveis de vitamina B6 para essa reação acontecer. Então, o aprendizado que eu tive, o porquê da explicação de TGO maior do que TGP em pacientes etilistas, e esse é um ponto da análise da STLT. Além disso, para complicar mais a situação, na hora que se faz a análise de ALT e AST, a gente muitas vezes usa um reagente que tem a vitamina B6, que é essa substância aqui, o PLP. Isso pode ser usado ou não, a depender do teste do reagente químico que a gente está usando, e isso pode fazer a nossa ALT e AST ficar mais alto ou mais baixo, dependendo se a gente está, respectivamente, usando um teste com o PLP, com a vitamina B6, ou não. Então, a gente poderia dizer que testes com PLP tendem a dar um valor de AST e ALT um pouco maior, e aí isso pode variar em torno de 30%, Leila, ou sem o PLP mais baixos. E aí eu fui tentar descobrir, antes de falar de tentar descobrir, eu falei, João, mas será que isso influencia tanto? Por exemplo, se eu não usar num reagente o PLP, talvez o nível normal de ALT e AST seja esse aqui, o nível superior da normalidade, esse aferido aqui por Lee em 2010, em torno de 30 e 25. Vejam, limite superior da normalidade, tá, pessoal? Se eu usar o PLP na reação, depende do kit que está se usando, eu posso admitir ALT e AST, variando aqui homem e mulher, tá? De 40 até 50. Será que isso influencia tanto na minha prática clínica? Pode não influenciar muito na nossa decisão ali de dizer se a LT ou a ST está normal ou não, mas varia quando a gente usa a LT e a ST para um score clínico laboratorial, como, por exemplo, o score que a gente usa diuturnamente todo dia, que é o FIB-4. Então, saber se a dosagem LT e ST foi usada com qual kit, com qual metodologia, pode não influenciar tanto na nossa decisão, mas pode fazer um falso negativo do FIB-4, a depender do método que eu estou usando. Fui estudar e tentar descobrir, isso aqui é uma preparação para essa aula, qual é o método que mais tem no Brasil. E aí fui para a inteligência artificial, porque eu não achava isso em lugar nenhum, Leila. E aí descobri que, majoritariamente, no Brasil, a gente usa testes sem PLP, tá? O que isso significa? Que na maior parte dos reagentes que nós usamos para dosar ALT e AST, nós tendemos a ir para um valor de normalidade que deve ser próximo desse 30, 20, homem e mulher, ao passo que nos 40 a 10 a 40% que usam o PLP no seu reagente, a gente tende a ter valores um pouco mais próximos dos 40 que a gente usa no dia a dia, tá? Problema.
a gente não tem essa informação. Eu até hoje não, desde que eu comecei a olhar para isso, eu não consegui achar até hoje a informação do reagente, se usa PLP ou não usa PLP. E mais, reagentes da mesma empresa podem ter PLP ou não. Teve uma época que eu fiquei tão procurando isso aí, que tem a Roche é um dos maiores fornecedores de reagentes laboratoriais, eles têm kits com nomes muito parecidos que tem PLP e que não tem. Então, talvez seja um insight negligenciado no nosso dia a dia, a gente saber como foi feita a metodologia para saber se a gente vai esperar um valor de normalidade mais próximo ali de 25 a 30 ou mais próximo de 40, 40 e poucos, mas isso aí tem influência quando a gente bota a análise das nossas enzimas hepáticas em fatores multiplicadores, como, por exemplo, o cálculo do FIB4 e outros tantos scores que a gente usa a STLT. Não tem uma solução mágica para a gente, estou trazendo insights para a gente pensar aqui, mas eu acho que a gente, como hepatologista, precisa saber mais sobre análises laboratoriais. O segundo caso, esse casinho bem rápido, vou gerenciar meu tempo aqui, esse aqui gastei um pouquinho mais de tempo, 15 minutos. Esse é um paciente que eu vi recente, um overlap de CBP com hepatite autoimune. Durante a gravidez, estava grávida a paciente, enzimas hepáticas totalmente controladas, como muitas vezes acontecem durante a gestação, né? E aí, aquele evento nas doenças autoimunes, que quando termina o parto, a mulher entra no puerpério, muitas vezes as doenças autoimunes se recrudescem. E olha o que aconteceu com essa mulher aqui. Ela tinha uma ST-ALT em torno de 30, 40, não sei se era com PLP ou sem PLP, não sei dizer, mas no pós-parto imediato, com pouquíssimas semanas, eu acho que isso aqui não tinha nem 10 dias do pós-parto, olha como ficaram as enzimas dela, bilirrubina dela saiu de 1 para 6 e o INR dela veio de 1 para 1,6. E aí, a grande questionamento dos residentes é: João, essa mulher está ou não está fazendo uma insuficiência hepática aguda? A gente precisa começar corticóide, imunossupressão pesada, a gente tinha dado uma aliviada durante a gestação, a gente precisa internar ela e ficar atento se essa paciente vai entrar em insuficiência hepática fulminante ou não. E aí, da onde vai sair a resposta para isso? Porque níveis de enzimas hepáticas não falam para a gente sobre grau de disfunção hepática, mas os marcadores de função sintética falam para a gente. Problema, todo esse fenômeno aqui aconteceu num tempo de 10 dias. Meia-vida da albumina é uma meia-vida super longa, então não deu tempo de mudar a albumina e a gente tinha que confiar no INR ou dosar, por exemplo, o fator 7, que a gente não tinha disponível, e na maior parte dos laboratórios, às vezes, a não ser que a gente esteja num centro com muito recurso, a gente não consegue. Então, insights para ajudar a gente a pensar. O INR, ele é um exame que foi desenvolvido para avaliar a coagulação, que foi desenvolvido para avaliar a via extrínseca da coagulação. Só tem 2 fatores de coagulação que não são produzidos no fígado, o 8 e o fator de von Willebrand. A via extrínseca, né, o 2, 7, 9, 10. E o INR, ele avalia muito o fator 7, que tem uma meia-vida curtinha, de algumas horas, tá? Então, ele é muito útil para a gente dar uma resposta de como está evoluindo a função hepática de um paciente num período curto de tempo. Lembrando que a pergunta dos meus residentes era se a paciente estava entrando em insuficiência hepática fulminante, e a gente tem que lembrar que a insuficiência hepática fulminante não é determinada apenas laboratorialmente, mas ela requer, além da icterícia, da presença de encefalopatia, né? Então, precisa ter esse marco para a gente dizer que um paciente está fulminando. E, falando de INR como avaliador da função sintética do fígado, ele é um ótimo marcador para a gente avaliar a insuficiência hepática aguda,
porque ele tem uma variação em horas. E aí uma pergunta que o residente me fez, ele falou assim, João, poxa, mas a gente vê os pacientes com cirrose, gravíssimos, pacientes com ascite, com encefalopatia persistente, e o INR está sempre ali, 0,1, 0,2, 1,3. Por que isso? Por que nessa paciente que a gente acha que ela pode estar fazendo, ela tem uma hepatite aguda, mas a gente acha que ela pode estar fazendo uma fulminante, ela subiu em dias o INR dela de 1 para 1,6, mas ela ainda não tem encefalopatia. E por que eu canso de ver paciente com encefalopatia no meu ambulatório e que tem o INR normal? E aí esse insight é muito legal, que o INR ele é muito bom para a gente avaliar a função hepática, ele faz parte das nossas medidas melhores, embora mais antigas, de avaliação da função hepática, o Child e o MELD, mas na cirrose ele se altera muito tardiamente. Então, eu preciso ter uma função hepática reduzida a menos de 10% da função hepática habitual para eu ter um INR alterado. Mas, em contrapartida, na insuficiência hepática aguda, ele se altera muito precocemente e ele pode ser um bom marcador de avaliação de função hepática. Então, trouxe esse paradoxo do INR para a gente olhar ele com olhos interessantes. Essa paciente acabou não fulminando, ela melhorou, respondeu super bem ao tratamento, está aí com o bebezinho dela super bem. Vamos para o próximo caso, numerei aqui como 4, mas esse é o caso 3. Uma paciente com uma colestase há 10 anos, uma mulher de 41 anos, assintomática, sem prurido, fosfatase alcalina e gama-GT aumentadas desde 2018 e aminotransferases sempre normais. Então, aqui, em 2018 e 2019, a fosfatase alcalina dela variando entre 120 e 140, a gama-GT de 60 a 80. Durante a gestação, a gente perdeu um pouquinho dessa avaliação, porque a fosfatase alcalina ela é produzida na placenta, então esse é um outro insight aqui laboratorial, não é o objetivo desse caso, mas para a gente discutir, né, a fosfatase alcalina ela está presente nos ossos e na placenta. Nos ossos é muito fácil, a gente consegue dosar a fração óssea da fosfatase alcalina, mas eu nunca vi dosar a fração placentária, depois até, se alguém já tiver conseguido fazer isso, mas, então, na gestação, a gente olha para a gama-GT. E na gestação, a gama-GT dela normalizou e a fosfatase alcalina ficou alta. Olhando, eu conheci esse caso bem depois da gestação dela, retrospectivamente eu entendi que isso aqui, nesse momento aqui, era uma fosfatase alcalina placentária. Passado a gestação, ela volta para aquele padrão de fosfatase alcalina e gama-GT aumentadas, e que se manteve até 2024, quando a gente começou a investigar ela. Vejam a ST, LT, TJ e TGP completamente normais. Essa paciente veio para avaliação, já com 10 anos de acompanhamento, mas trazia um ultrassom mostrando um fígado heterogêneo, irregular, com atrofia do segmento 4. Então, era um fígado que mostrava a presença ali de uma hepatopatia. A gente fez, obviamente, o que precisava fazer, né, investigação laboratorial de hepatopatias crônicas, fizemos pesquisa de hepatia autoimune, pesquisa de hepatites virais crônicas, embora o padrão dela fosse bem colestático, eu, pelo menos, tenho o hábito de pesquisar tudo. Pesquisamos doença de Wilson, que inclusive pode se manifestar com padrão colestático, pesquisamos deficiência de alfa-lipsina, tudo negativo. E a minha grande aposta era uma mulher de 40 anos, com uma colestase crônica, já com fígado com sinais de hepatopatia crônica, que fosse encontrar um antimetabólico. E o contra dela negativo. Nesse momento, a gente não dúvida de como avançar. É um fato estabelecido que essa paciente tem alguma doença hepática e que a gente precisava avançar. E na discussão que a gente fez, multidisciplinar,
foi optado por se fazer biópsia hepática. Então, um paciente, os sinais de hepatopatia crônica, aumento de enzimas hepáticas com padrão colestático há mais de 10 anos, fizemos a investigação laboratorial, ela tinha, não botei que ela tinha até uma ressonância também, que era normal, uma colônia de ressonância, vamos para a biópsia hepática. Só que antes da biópsia hepática, eu falei, não, peraí, estou encucado com esse antimitocôndria, vamos tentar fazer esse antimitocôndria por uma outra técnica. E aí pedi que ela fizesse o antimitocôndria por imunofluorescência indireta e por Western blot, porque a técnica que ela tinha feito tinha sido um ELISA, e que é a técnica que hoje em dia mais é feita nos laboratórios quando a gente pede um antimitocôndria. Nessa época eu me lembro até que eu liguei para a Elzinha, lá de São Paulo, que ama esse assunto, e ela falou, João, faz isso mesmo, procura outras técnicas, deu uma aula sobre antimitocôndria e vejam o que a gente achou quando a gente foi para o imunofluorescência indireta e para o Western blot, a gente achou um antimitocôndria positivo, nitidamente positivo, não tinha dúvida nenhuma que era positivo. Então, a gente confirmou o diagnóstico de colangite biliar primária, a gente inseriu o ácido urso desoxicólico, ela caiu as enzimas hepáticas, a rigidez hepática dela já era normal, a gente acabou depois associando bezafibrato no ano seguinte, porque ela não tinha normalizado as enzimas hepáticas, e a gente aprendeu, e a partir desse caso, eu já vi alguns pacientes em que a suspeição de colangite biliar primária era muito forte, e que a gente fez o antimitocôndria por outras técnicas. Eu peço sempre pela imunofluorescência indireta e pelo Western blot. Elza depois pode vir dar uma aula para a gente, que não precisa dos dois, mas eu peço sempre, e eu já me surpreendi algumas vezes com antimitocôndria falso negativo, quando feito pela técnica de ELISA. Então, mais um insight aqui, já que a aula era laboratório e marcadores etiológicos, eu trouxe um marcador etiológico aqui para a gente discutir, que é uma coisa que tem me perseguido no meu dia a dia e que eu tenho feito constantemente. Depois a gente pode discutir aqui em grupo como é que tem sido no dia a dia de vocês. Tenho mais, não sei se a gente vai ter discussão, pensando no meu tempo aqui, tenho mais dois e está sendo um pouquinho mais breve neles. Casos de uma ferramenta, os dois casos são de uma mesma ferramenta que mudou. Tá ótimo, viu, João? Tá tudo Estamos perfeito. tranquilos? Só recebendo elogios aqui, todo mundo. A aula está gravada? Diga que sim, está gravada, está gravada. Fica tranquila, turma, e pode ir seguindo, João, tá ótimo. Valeu. Leila, olha, eu vou te falar uma coisa. Desde que eu incorporei isso, já tem alguns anos, esse tipo de análise, não vou dar spoiler aqui, eu mudei muitos casos do meu consultório, estou falando consultório porque aí sim a gente está falando de uma ferramenta um pouquinho mais cara, mas também do ambulatório. Hoje em dia a gente está tentando democratizar essa ferramenta. Vamos lá. Pacientes com elevação de enzimas hepáticas, uma elevação crônica de enzimas hepáticas, é uma mulher de 50 anos, há mais de 20 anos que ela tinha aumento de enzimas hepáticas. Já é um padrão misto, tinha aumento de aminotransferases e de enzimas canaliculares, e imagina, ela é parente de uma médica, e ela é uma pessoa super bem instruída, já tinha passado por várias avaliações médicas, e não tinha se chegado a uma conclusão. Fomos para... Sempre eu brinco com os meus alunos assim, quando já passou por um monte de médico e não chegou à conclusão, a melhor coisa que a gente pode oferecer é uma boa anamnese e um exame físico. Todas as vezes que eu me vi nessa situação, já fui em fulano, beltrano, ciclano, não sei o quê, e tô aqui para você resolver o meu caso, fulano disse que é você que vai resolver. Eu falo assim, vou fazer a minha melhor anamnese, meu melhor exame físico, que é talvez o que tem escapado nessas outras situações. Então, ela tinha lá aumento de enzimas hepáticas pelo menos desde os 30 anos de idade, que é quando ela tinha feito a primeira avaliação laboratorial, e durante uma histerectomia,
o cirurgião falou, opa, achei o seu fígado estranho. Por conta disso, ela já tinha feito 2 biópsias hepáticas, as 2 biópsias completamente inconclusivas, com pequenos achados inespecíficos, eu nem trouxe aqui para o caso não se alongar, e teve, depois que ela entrou na menopausa, agora bem recente, antes da gente vê-la, ela tinha aumentado as enzimas hepáticas. Quando eu fui seguindo na anamnese, ela me contou que aos 20 anos tirou a vesícula por conta de cálculo. E aí eu sei que talvez isso que eu vou falar esteja muito batido para a gente que está com o cabelo branco, mas para a garotada mais nova que está assistindo a gente, não negligenciem nunca uma pessoa que tirou a vesícula com 20 anos por cálculo. Isso não é normal. A gente pode não achar nenhuma hepatopatia, mas não é normal uma pessoa ter cálculo tão precoce. E mais, tá? Vou falar mais. Além disso, essa paciente tinha feito outras cirurgias, fez uma esterectomia, fiz uma cirurgia no tumor de cólon, bem inicial, ficou tudo bem. Teve uma história de 3 abortamentos e tinha uma história de insônia, que ela fazia uso de alguns psicotrópicos. Quando eu fui para a história familiar, ela me falou que tinha um irmão com doença hepática, com hipertensão portal, que foi diagnosticada aos 24 anos, aí talvez tenha começado a ficar fácil da gente saber que a gente tinha que maldar esse caso, mas aí eu fiz a pergunta que é inexorável quando a gente vê uma pessoa em idade precoce com cálculo de vesícula, que é falar, minha senhora, sua mãe, suas tias, sua irmã, e eu estou falando todas as mulheres da família, porque isso é muito comum em mulheres, elas tiveram cálculo também, e aí ela falou, minha mãe, minha irmã, ela tinha 2 irmãs paternas, todo mundo tirou a vesícula por cálculo. E aí, gente, é deitar e rolar, porque tem caroço nesse angu. Então, tudo bem que ela tinha um irmão ali também com uma doença hepática avançada, levando a hipertensão portal, mas paciente que tirou vesícula jovem ou tem familiares que tiraram também todos a vesícula, tem caroço nesse angu. Além disso, só me deu uma outra informação que eu falei, né, um paciente muito bem instruído, sabia ali trazer informações, que tinha muitas pessoas com esteatose. Tinha um etilismo só ocasional, tinha sedentária, e não botei aqui, mas tinha aqui as enzimas hepáticas, relação ao longo dos últimos, então um aumento persistente de enzimas hepáticas. Vocês podem até dizer, João, tem dos 2, aqui parece pelo gráfico que foi tratado com de tetamágio, mas não é, só porque o valor de referência deles é diferente, tá, pessoal? Fizemos aquela investigação ampla de hepatopatias, hepatite B, hepatite C, marcadores de autoimunidade. Ela tinha um FAM positivo, mais um pontilhado fino denso, que é aquele padrão muito comum, ferritina, alfa-1-antitripsina, ceruloplasmina, tudo normal. E aí teve no meio lá um confundidor, não, perdão, esse caso não. E aí ela fez uma elastografia e tinha uma rigidez do fígado aumentada. Fez aqui pelo Fibroscan, 11 kPa, e pelo 2D Sharewave, 7 kPa, uma rigidez ali intermediária, se a gente fosse traduzir em fibrose, talvez um F2, F3, e tinha um CAP um pouco aumentado. Ela tinha ultrassom que eram inocentes, não mostrava nenhuma grande alteração, além de um pouquinho de esteatose. E aí, para mim, esse caso, não há dúvida nenhuma que depois de 2 biópsias hepáticas que ela tinha feito, não ia fazer terceira biópsia, a gente ia para os marcadores genéticos. Então, a gente pediu um painel de colestases genéticas. Hoje em dia, esse tipo de exame ele está amplamente disponível, mesmo em cidades de locais bem remotos, o paciente pode colher o material, é só pegar um cotonete, passa na bochecha 10 vezes para cima, 10 vezes para baixo, bota na caixinha e manda pelo laboratório, para qualquer laboratório grande. O custo já melhorou muito, está em torno ali de R$ 1.500, R$ 2.000, não que seja um custo baratíssimo, mas um custo muito acessível.
e a gente achou uma mutação do gene PCB4 e a gente fechou um diagnóstico de LPAC para essa paciente. O que faltou, o que foi sinal de alarme para a gente? Além do aumento crônico de enzimas hepáticas, essa história dela ter tirado a vesícula com 20 anos, ela tem um monte de gente na família que tinha tirado a vesícula tão precocemente, e o irmão que tinha uma doença hepática que tinha sido detectada até então, tá? A gente acabou usando ácido desoxicólico, que é o que tinha para a gente fazer. Aqui, pedi para a Iá me ajudar com esse slide aqui, ela botou o pilar terapêutico, olha como a Iá bota a gente numas roubadas. Não é o pilar terapêutico, mas é o que a gente tem para oferecer para essa paciente, e ela segue aí em acompanhamento. A gente discutiu com a ginecologia, reposição hormonal, e a gente pediu o rastreio do irmão. Depois disso, a paciente não trouxe mais esse rastreio do irmão, não sei dizer para vocês o que deu. Vou para o último caso aqui, Leila, gerenciar meu tempo. A paciente de 60 anos, feminina, com esteatose. Esse caso foi um pouquinho mais, a gente foi um pouquinho mais abusado. Ela tinha hipertensão, obesidade, pré-diabetes, tinha feito uma tiroidectomia por um nódulo em 2015 e também veio falando que tirou a vesícula com 25 anos. Hoje, quando chega na parte da anamnese, na história patológica pregressa, que eu pergunto das cirurgias, que todo mundo passa batido, fiz amígdala, e aí muitas vezes o paciente fala, na infância, tirei a vesícula e fiz uma esterectomia. E aí, muitas vezes a gente passa, eu paro a anamnese e eu falo assim, tirou a vesícula com quantos anos? Porque para mim essa informação é muito importante. Ela tirou a vesícula com 25 anos, isso aí me incomoda. Tinha tido um nódulo na mama, que ela tinha feito uma biópsia bem recente, ainda nem tinha resultado quando ela foi na consulta, e ela tinha umas queixas ortopédicas, usava anti-inflamatório eventualmente. Essa paciente, ela tinha enzimas hepáticas normais, isso era para estar aqui grosseiramente escrito no slide, e foi interessante que ela veio para a consulta, porque como ela tinha esteatose, ela tinha feito uma elastografia na cidade dela, e a rigidez tinha vindo alta. Então, a história dela foi esteatose, rigidez hepática alta. Acabou que era uma elastografia um pouquinho... uma técnica que não estava muito bem feita. A gente repetiu a elastografia dela, fez a elastografia transitória, fez 2D Sharewave, e ela não tinha rigidez hepática aumentada. Então, atirou no que viu, acertou no que não viu, mas ela já estava ali. E quando ela veio me contando essa história de que a mãe teve cirrose, que uma avó teve câncer de fígado, que tinha um irmão que tinha uma elastografia alterada, uma fibrose avançada, que teve um primo com câncer de fígado, e várias pessoas tiveram que fazer cirurgia de vesícula, inclusive inclusive o filho aos 17 anos, e também tinha vários casos de esteatose na família. Eu falei, opa, tem caroço nesse angu. Ela vinha usando ali, como muitos dos meus pacientes aqui no Rio, não sei como está aí, um pacote gigantesco de suplementos, magnésio, a coenzima Q10, até o óleo de crio, enfim, tomava de um tudo, mas tomava também hormônio tiroidiano, intensivo, um antidepressivo, e estava tomando semaglutida também. Ela era ex-tabagista e tinha ganhado um pouco de peso nos últimos anos. E aí ela tinha tudo iniciado com esse Sharewave aqui, que tinha sido alto. Depois a gente repetiu a elastografia dela, que não está aqui. Sharewave de 11 é esse mesmo aqui de 0,98, mas que ela não tinha, a rigidez dela era normal. Vejam as enzimas hepáticas dela, ó, ela podia ter parado aqui, né, uma elastografia no contexto de investigação de esteatose, veio alta, depois repetiu, não veio. As enzimas hepáticas normais, tá? A gente podia ter encerrado aqui, plaqueta boa, tudo certo, mas eu me incomodei com essa história toda, pedir novamente um painel para mutação genética
pesquisa de colestases genéticas, e ela veio com uma mutação incomum do ABCG8, que é um transportador de esteróis ligados a uma doença chamada citoesterolemia. É uma doença em que você tem uma alteração no transportador de ésteres nos canalículos biliares. Ela se associa à doença aterosclerose precoce, a formação de xantomas, que a paciente até tinha, e, né, em algumas variantes, pode levar a uma bile litogênica. No final das contas, ela acabou descobrindo que aquele nódulo na mama era um câncer de mama, ela embarcou no tratamento, tive a oportunidade de revê-la, mas mais um diagnóstico da família, acabou pela pesquisa do painel genético de colestases, e que se a gente está falando em laboratório, a gente não podia deixar de falar nisso aqui, trazer isso como uma discussão. Leila, vou encerrar aqui, 45 minutos certinho, estou à disposição aqui para a gente fazer a nossa discussão. Deixa eu ver como apresentar aqui. Espero ter sido útil. Ótimo. Não foi aquela aula Perfeito. clássica, mas foi um insight de coisas que eu vivi Perfeito, nos últimos tempos. Perfeito, amiga. E é isso que a gente realmente queria, porque assim, a gente vai estar aqui, ó, um monte de gente aqui batendo palminha aí para você. E aí, deixa eu te falar, era isso que a gente realmente queria que você nos apresentasse, né? Que seria essa visão voltada para gastro e para hepatologia, né? Que já é o nosso dia a dia mesmo. E assim, foi maravilhoso. Essa dúvida que você tem é uma dúvida que a gente realmente fica angustiado, João, quando a gente está diante de muitos pacientes que vêm vindo de vários e vários colegas, e essa questão assim de rever os dados todos, às vezes é um fiozinho ali que a gente puxa, e é isso que a gente precisa enfatizar, né, para os residentes. Às vezes não é aquele exame mais diferenciado. Claro que o painel de colestases a gente vai precisar ter disponível, né? Muitas vezes no nosso dia a dia a gente não vai ter isso disponível, mas é interessante que, assim, a gente precisa, muitas vezes, através disso, aí a gente vai meio que certeiro naquele exame, para que o paciente não tenha tanto gasto, né? Você não vai, é como diz Raimundo Paraná, né? Quem pede aqueles milhares e milhões de exames assim à toa, soltos, né? Sem ter muito sentido, não tem muito cabimento na coisa. É usar o raciocínio clínico e partir das coisas que a gente tem aqui, mesmo a gente não tendo ainda, a gente está numa luta muito grande, João, para ter o Fibroscan na nossa universidade. A gente faz por ultrassom, né, por Sharewave, lá numa outra universidade irmã, lá na estadual, mas a gente ainda não tem o Fibroscan, a gente está tendo agora aqui na rede particular, começou, mas a gente ainda encontra esses desafios, e aí, a partir dessas coisas aí, desses valores repetidos de FIB4, de APRE, tudo, a gente vai começando a desconfiar que aquele paciente tem alguma coisa, para, a partir daí, você começar a ter uma investigação um pouquinho maior. Adorei a sua explicação com relação aos valores de transaminases, que é uma coisa que nos angustia muito. Os pacientes, eu acho que eles chegam para a gente, né, nos mostrando essa questão toda, assim, doutora, mas está dentro, está ali, 49, a minha TGO está 49, então, mas 49 é alterado, não é? Aí é uma questão que a gente precisa enfatizar e precisa disseminar, porque muitas vezes a gente, quando recebe o paciente com a hepatopatia já avançada, aí você vai pedir os exames anteriores, aí naquela curva de laboratório, tem lá as enzimas persistentemente em níveis de próximos das mulheres, próximos de 40, dos homens acima de 50, e eu digo, aqui ninguém investigou essa parte aí, né, então eu acho que é uma coisa que é fundamental fazer essa investigação assim mais minuciosa, mas
Perfeito. E aí, o que eu queria saber de você era com relação aos marcadores de autoimunidade, João. O que é que você, assim, prioriza? Num paciente geral, Leila, que vem com alteração de enzimas hepáticas, Observação, João. Tem algumas pessoas que estão com a câmera ligada e está aparecendo um monte de coisa aqui doida aqui na. ó, Vocês que estão com a câmera ligada, prestem atenção o que é que está aparecendo aí, senão vocês desligam aí a câmera. ó, Pode falar, Le- João. não, quando a gente vai, marcador de autoimunidade, né, eu sempre peço FAN, e eu acabo pedindo um pacote, tá? Eu não sou tão econômico, eu peço FAN, antimúsculo liso e LKM1 quando eu estou pensando numa investigação de aumento de aminotransferase. Primeiro, porque a gente no privado sempre tem, e segundo, que na universidade também a gente pode pedir os três. O problema é que se você me perguntar quantos anti-LKM1 positivo sem fã e antimúsculo liso eu vi na minha vida, talvez a minha resposta seja nenhum. Então, talvez a gente possa escalonar isso aí quando a gente for fazer o fã, antimúsculo liso e, se precisar, o LKM1. Para o antimitocôndria, tem sido frequente se eu tenho um paciente e discutir. Teve uma época que eu discuti isso demais com a Elza, tá? Eu adoro ouvir o que a Elza fala. Acho que é uma pessoa sensata, já falei dela algumas vezes aqui. Vou mandar uma mensagem para ela, falar que o nome dela foi citado aqui. Ela sabe muito desse tema e eu já vi muitos pacientes com antimitocôndria, quando a gente faz, só pede o antimitocôndria, que é o meu padrão, e vem negativo, mas se eu tenho uma colestase persistente, a gente pede o Western blot, a imunofluorescência, e a gente pode se surpreender. Outros marcadores, SP100, 210, aí eu peço em situações mais especiais. A gente tem um laboratório aqui no Rio que, quando a gente pede o SLA, ele entrega tudo para a gente, todos os outros marcadores, mas eu peço só em situações especiais, não peço no meu dia a dia não, e te digo que o grupo aqui do Rio também faz isso, não pede marcadores de autoimunidade todos de uma vez só, não. A gente vai pedindo situações especiais. E aí, com relação à ligação desses marcadores de colestase com a biópsia hepática, você tem visto assim muito quando esses marcadores, essas alterações genéticas aí colestáticas, você pede também a confirmação delas no tecido? Como é que você faz? Por imunistoquímico ou já inicia logo alguma coisa terapêutica nesses pacientes? Ó, Leila, hoje em dia eu posso dizer que assim, a minha grande ferramenta nova dos últimos 3, 5 anos foram os testes genéticos, tá? Eu tô usando e abusando deles, Leila. Então, pacientes com aumento de enzimas hepáticas inexplicados, isso até é uma discussão que a gente tem lá no nosso grupo. Às vezes o pessoal fala, não, João, mas não tem aumento de fosfatase alcalina, só tem um aumento de aminotransferases crônico, você vai pedir o painel de colestase. A gente não posso dizer que ficou barato, mas como um teste que você vai fazer uma vez na vida, né? Você não vai ficar fazendo o teste genético 2 vezes, só vai fazer uma. Ele tá um pouco mais acessível, eu tenho usado com frequência e eu estou achando tanta mutação, tanta coisa interessante. Esse do ABCG8, que não é ABCB4, né, ou B8, é ABCG8, eu já achei em 2 pacientes, e o mais engraçado, depois a gente foi para o geneticista, eram mutações diferentes, no mesmo gene, dando fenótipos diferentes. Então, assim, a gente está começando a aprender a importância do painel genético. Eu confesso que eu tenho a mão mais solta para solicitar, então, pacientes estranhos, pacientes com casos de aumento de enzimas hepáticas crônicos, que a gente não resolve por nada, eu peço, e eu tenho pedido antecipadamente a biópsia, Leila, porque muitas vezes você vê nesses 2 outros casos que eu mostrei aqui, eu não pedi a biópsia depois. Então, eu tenho pedido antecipadamente e me satisfaço muitas vezes com o que eu encontro ali.
Eu conversei já, você conversa muito com Elcio, eu converso também com Cansado, assim, de alguns, de alguns pacientes nossos em comum, e assim, às vezes ele diz assim, dos pacientes que não têm muito recurso e tal, aí ele diz assim, Leila, é um quadro colestático, a mutação específica, talvez a gente não consiga chegar até lá, mas assim, de forma prática, o que é que a gente iria fazer em termos terapêuticos? E aí ele termina, às vezes, indicando para eu fazer a prova terapêutica antes mesmo de fazer esse estudo, mas a gente fica muito tentado a querer realmente saber o que seria, e mesmo que a gente tenha um arsenal terapêutico para colestase ainda restrito, mas está ampliando aí agora, né, até com essas novas, Sim. com essas, né, com as novas drogas e tal, então eu acho que mais do que nunca está valendo a pena fazer essa investigação. Foi perguntado para você aqui qual é o laboratório que você usa para o painel de colestase. Então, ó, foi Liz, né? Tudo bem, Liz? Ó, eu deixo meus pacientes bem à vontade, tá? Então, tem esses laboratórios que vieram mais especializados no fígado, tem o laboratório do Fábio, tem o laboratório da Patrícia, o Magene, não quero fazer propaganda de ninguém, vou tentar falar todos, mas a gente tem os tradicionais todos de genética, né? Então, Mendelex, Fleury, eu acho que a Redditor está fazendo também. Aqui no Rio, o Mendelex é de São Paulo, mas o paciente colhe e manda pelo correio. Então, eu deixo muito à vontade, eu dou a lista para o paciente, e aí eu falo assim, como existem algumas variações entre eles nos genes analisados, mas essa variação é tão pequena que eu falo para eles procurarem por preço. E aí, procura por preço, e o que tiver com o melhor preço, você faz. Ótimo. Gente, tem mais alguém que quisesse fazer alguma pergunta ao João? Estamos nos 3 minutinhos finais para deixar ele para as crianças aí. A Liz mandou agradecer para você. João, tem alguma coisa que você quisesse acrescentar? Acho que dá para a gente passar aqui, ó, o André, dá para a gente passar aqui o dia inteiro falando desse assunto, né? Porque diagnóstico é o nosso dia a dia, né? Enfim, tentei trazer insights de coisas diferentes que mexeram com a minha Não, cabeça mas aqui foi nos últimos perfeito, tempos. porque Excelente, João, parabéns. Como o sempre, né, básico Leila? do que significa esse TLT gama GT também era demais, né, João? Senão a gente estava voltando nem hoje em dia para o cursinho vestibular, né? Que a turma vê lá nessa A época, né? Fernandinha aí, Ah, Fernandinha apareceu. Fernandinha aí, coisa mais linda. E aí eu queria Fernanda convidar quer falar todo. alguma coisa. Fernanda Quer quer perguntar. falar? Eu só queria perguntar. Tudo bom, João? Parabéns, amei a tua aula, amei. Coisas que a gente faz todo dia, não tem noção que seja desta maneira, né? Tipo TGO e TGP. Mas eu queria te perguntar com relação à fração M2 do antimitocôndria, porque eu vi que vocês pedem uma outra maneira de analisar esse anticorpo. Não se faz mais a fração M2? Eu confesso que eu sempre ouvi isso. Quando o antimitocôndria é negativo, a gente faz a fração M2. Eu, particularmente, nunca vi M2 positivo com antimitocôndria geral, assim, negativo. Mas já não é mais tão importante como era? Ó, vou dar uma resposta, mas acho que tem colegas que são melhores para responder isso do que eu. A fração do M2 é importante, mas eu acho que a gente mudar a técnica, e muitas vezes quando a gente muda a técnica, a gente está até olhando a fração M2, aí a gente está mudando a técnica e está olhando a fração M2 na mudança de técnica, é mais importante. A Elze sempre fala que a gente não precisa pedir imunofluorescência ou Ester blot. E aí ela tem toda uma explicação lá, mas eu peço, Fernando, e vou te falar, os planos aqui no Rio de Janeiro não estão negando, tá? Eu faço relatório, explico que o índice de suspeição é muito alto, que o paciente tem um antimitocôndria por ELISA negativo, e vai. Às vezes bate num que não faz, vai no outro, faz, então tem conseguido.
Obrigada. Olha, fica a dica aí, ó, para a Elza trazer uma próxima aula daquela aula maravilhosa dela, e que a gente, De toda vez hepatite que assiste, aprende autoimune, alguma vou coisa. pedir, de doenças autoimunes e colestáticas, Os com marcadores. certeza, os marcadores todos. Mas foi perfeito, João, muitíssimo obrigada, em nome da Sociedade Alagoana de Gastroenterologia, do Grupo de Fígado de Alagoas, então, assim, só muito, muito parabéns aí para você, e muito obrigada por dispensar aí um tempinho da sua agenda lotadíssima conosco, E nada. e nós nos encontraremos ainda esse ano, Vamos. agora pessoalmente. Vamos encontrar várias vezes. Vamos sim. Beijo, Então, pessoal. Beijo, André. abraço. Beijo, Celina. Beijo, Vamos ver vocês queridos. todos. Boa noite a Abraço, todos. João. Excelente Valeu, aula, valeu. como sempre. Valeu, André. Beijo, beijo. Beijo, tchau.